que estamos aqui é pela sua misericórdia, pois Ele nos concedeu. Estamos aqui adorando e bendizendo o seu nome, onde muitos aí afora precisam de algumas coisas para se animarem, para ficar alegre, descontraído. Nós não, nós precisamos da presença do nosso Senhor Deus, onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Eu creio que Ele é que em nosso meio está, e que nós temos não um nem dois, mas vários motivos para estar aqui salteando, agradecendo a Deus pelos livramentos que nós não vemos, mas que temos todos os dias, né? A misericórdia de Deus por cuidar de cada um de nós, pois se nós estamos aqui não é por mérito nosso, mas sim pela fidelidade que Deus tem sobre a nossa vida e planos que Ele tem sobre nós. Eu sou ali de Açu, conheci o pastor. O pastor, quando veio para Açu, a gente fizemos uma amizade, uma aliança. No começo era uma amizade, aí foi passando o tempo, aquela amizade transformou-se entre amizade, não mais de ovelhas, de pastor, mas sim uma pessoa, um pai que Deus colocou em minha vida. Agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida dele, esse homem de Deus, pela vida da sua esposa, onde em momentos me ajudaram muito. E perante isso, se ele é meu pai, e se eu tenho ela como minha mãe, me deu irmãos também, né? Onde está aqui. Mas esse irmão aqui é o mais novo, porque o mais velho é aquele ali. Aquele ali é uma pessoa que há muitos e muitos anos aqui nessa igreja, mocidade, a gente saímos para retiros. Hoje nós estamos com retiro na igreja, mas nós saímos para retiro aí afora. Muito jovem, ali está a esposa do meu amigo também, Vander, né? Então eu conheci muitos jovens, e essa pessoa Deus colocou em minha vida, é uma pessoa que eu amo muito, é um irmão que Deus me deu. Mais um irmão, como eu disse, esse é o mais velho, né? Esse aí pode chegar, dar um cascudo, passar e andar com o pé da orelha, né? Esse aqui é o mais novo. Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Onde aqui está minhas 2 cunhadas, ali está uma e ali está outra. E os irmãos e mais irmãos que estão aqui, né? Eu agradeço pela vida de todos, né? Somos todo o povo de Deus, onde aqui não deve ter exceção de pessoas. Hoje é um culto. Hoje foi um culto voltado a jovens, né? Voltado a jovens que preparou. Mas essa palavra de hoje, irmãos, esteja atento e guarde ela no seu coração, porque essa palavra não é só para jovens. O período que está chegando, que chegou agora, não é bom. Esse período carnavalesco não é bom. É uma coisa que atrai muito jovem, muita gente. Mas coisas que são bonitas, que só atraem, mas que só vêm para edificar não o espírito, mas que nós venhamos edificar o nosso espírito. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no tema, que é Efésios 5. Em seguida, vocês podem colocar em Daniel 3. Eu vou começar com o tema, né? E diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós não venhamos nos encher e nos embriagar com coisas, com bebida que o mundo nos dá, ou dá, né? Como eu já disse, muitos para ficarem alegres precisam ter algumas bebidas, mas que nós vamos nos embriagar, mas da presença do Espírito Santo em nossas vidas, na minha e na sua vida, e que nós não vamos esquecer que Deus, Ele está com o controle de tudo nas suas mãos. Agora, para isso, precisa de uma coisa, e essa coisa só depende de nós. Quem nós somos? O que nós somos? Quem nós queremos?
tocar o seu coração e que vocês venham entender que não há outro Deus a não ser o Deus que nós servimos. É o Deus que está conosco em todas as situações. Glória a Deus. Daniel 3, a partir do 10, diz assim: Tu, ó rei, achaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e do fole e de toda sorte de música se prostraria e adoraria imagem de ouro, enquanto em qualquer que não se prostrasse e não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este homem, ó rei, não faz caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a este homem para o rei. Falou Nabucodonosor a ele e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adoraria a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos a qualquer que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da gaita e do fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, a quem o Deus vos... Na fornalha de fogo ardente. Irmão, preste atenção. A quem, ó Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, esses jovens foram para essa cidade, onde ali foram levados, onde ali eles foram para terras de outras adorações, onde o rei queria que ele o adorasse, as imagens. Irmãos, e eu quero interligar esta palavra, e eu coloquei por título aqui, assim: quem somos nós em terras desconhecidas? Quem somos nós, digamos até na nossa própria terra? Quem somos nós no nosso colégio? Quem somos nós na nossa casa? Quem somos nós onde há que nós estivermos? Onde aqui a gente vai meditar de Daniel a 1 ao 6. Só que eu fiz outras palavras, não vou ler tudo, mas está dentro da história. Mas vamos lá. Esses jovens, quando chegaram ali, eles passaram por um fogo separado para passar por um momento de preparação, onde em 3 anos o próprio rei, disse aos funcionários deles que aqueles homens poderiam comer e beber do melhor que ali tinha. Não deixasse faltar nada para eles, porque naquele período ele queria que eles estivessem preparados. Só que tem uma coisa: esses homens, daquele mantimento e aquelas bebidas, não tinha e não era convite a ele participar, porque não eram coisas que ele ficava sabendo. Então vamos lá. Quem somos nós em terras desconhecidas? Quem somos nós quando
onde estiver. Em qualquer momento que você estiver. Porque temos que ter convicção. E temos convicção ao Deus que nós servimos. Porque Deus, Ele tudo pode. Na minha e na sua vida. Não há nada impossível para Deus. Mas quem nos afasta do próprio Deus somos nós mesmos. Quando não adoramos como é para ser adorado. Quando rejeitamos quando Ele quer fidelidade. Como é que fica o nosso Deus quando estás numa cidade diferente e prova das iguarias que não é de acordo? E não podemos. Como será que Ele fica? Mas nós também, quando estamos precisando de algo, nos ajoelhamos e pega planto para chorar e pedir a Deus e quer que Deus escute nossas orações. E quando nós choramos e oramos que não acontece, ó Deus, o Senhor me abandonou. Mas será que antes nós não nos abandonamos primeiro? Meus irmãos, carnaval, história, a escolha de cada um aqui é sua. É você que escolhe. Se você quer estar no carnaval, você quer estar aqui. Porque Deus não vai pegar no seu braço e dizer, não, você não vai, volte. Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer. Agora, se queres fidelidade a Deus, seja fiel também a Ele. Porque Deus não abandona. Nunca irá nos abandonar. Nunca irá nos virar as costas. Deus é um Deus soberano que em meio a diversas situações, se eu perguntar aqui a cada um, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência para contar que teve com Deus, algo que Deus fez na vida de cada um. Este período é um período desastroso, é um período que vem para destruir. Isso aí é a armadilha do Satanás, do diabo. Há tantas cidades, estados aí, que já começaram a festa de carnavais há dias atrás, mas louvando a demônios. Mas hoje, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus. Aleluia. Porque estamos aqui nós. Glória a Deus. E podemos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E pode ter certeza, não há carnaval, não há prêmio, não há nada que supra quando Deus fala com cada um. Não há prêmio nenhum, não há mérito nenhum, não há reconhecimento nenhum de ninguém que seja maior do que uma experiência própria com Deus. E Deus já fez experiências diversas com cada um de nós. A jovem falou aqui sobre os estudos, como é que queria ficar, orou a Deus, Deus gostou, Deus é fiel sobre todos nós. Agora, meu irmão, pega aqui essa palavrinha, no finalzinho que eu li aqui, diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa palavra é para pessoas que não conhecem o nosso Deus, que não sabem o que o nosso Deus é capaz de fazer. Quem era este homem? Ele é rei. Ele poderia, naquele momento, pastor, esse jovem poderia se prostrar a eles, ao Deus deles, porque ele estava na terra, ele sabia que se não acontecesse ali, eles iam ser queimados. Você chegar em um canto, eu entendo, isso aí já aconteceu comigo, eu chegar em algum canto e ver aquela situação de Jesus, como é que eu faço, o que eu faço? E aí, a gente fica, realmente fica, principalmente, eu me coloco no lugar desse jovem aqui. Se você não adorar, não se prostrar, vocês irão ser lançados na fornalha de fogo. E ainda tem mais. Ela vai ser aquecida 7 vezes mais. E quando os soldados deles chegarem
Mas eu estou aqui, meu irmão, porque eu sei o quão maravilhoso que Deus é e o que Ele já fez em minha vida. Porque pode ter certeza, em um momento que eu me senti fraco, rejeitado, abatido, abandonado, com o coração, eu acho que não tinha mais coração, que já estava todo filmado, despedaçado. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Glória! No meu momento de mais dor que eu passei, foi o momento que eu mais senti Jesus na minha vida. Porque Deus perdoa, a gente tem que diminuir para que Deus respondesse em nossa vida. Porque às vezes que você quiser aparecer, não vai dar certo. Mas deixa Deus tomar de conta, porque tudo é no tempo de Deus. Tudo está no propósito de Deus. E para essas palavras que foram ditas aqui, quem nos poderá te livrar das minhas mãos? Mas a Bíblia diz assim: então estes homens foram atados com os seus mantos e suas túnicas, e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamadas de fogo mataram, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, aqui segundo Daniel 3, a partir do 21. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se levantou-se e depressa disse: vamos, Deus ele é maravilhoso na minha e na sua vida. Glória! Não é à toa que Deus te trouxe aqui hoje. Glória! Não é à toa que Deus tem algo com cada um de nós. Porque esse homem disse assim: quem vos poderá me livrar das minhas mãos? Levantou depressa aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e aspecto do que o quarto é semelhante ao Filho do Deus. Então se chamou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Quem poderá te livrar das minhas mãos? E eles foram jogados naquela fornalha. Quantas vezes eu e você, nós não estamos tristes, cansados, abatidos, querendo desistir, algo acontecendo em nossa vida? Meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus passeou com ele dentro daquela fornalha, os protegeu da mão daquele homem que não conhecia o Deus Altíssimo, o Deus que me livre, que nos livre, que livra cada um de nós das suas armadilhas. Ele passeou ali com ele, onde nem o fio do seu cabelo foi queimado, nem um mau cheiro do cabelo foi queimado. Glória! E quantas vezes eu e você não vemos, mas Deus está conosco ao nosso lado, te livrando, te dando livramento de muitas coisas. Pai de famílias que sai cedo para trabalhar, jovens que pegam ônibus para ir para estudar. Quantas e quantas vezes esses homens aqui foram precisos
por causa da sua fidelidade. Se você quer que Jesus seja fiel a vocês, vocês têm que ser fiel a Deus. Temos que viver pela fé, a fé convicta que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus é quem faz na vida sobre nós. Temos que ser fiel a Deus onde nós estivermos, em período de carnaval, em período de São João, em final de ano, em festinhas feitas, em família, seja onde for. Se você quer que Deus caminhe com você, como caminhou com esses homens, não se preocupe que Satanás não vai mandar para vocês fornalha de fogo, não. Para jovem vai querer ir com um rapazinho bonito, mas que não tem nada para oferecer, principalmente quem é crente. E se bandeira por pessoas que não é crente, você pode, meu irmão, pode, minha irmã. Vocês podem ganhar ele para Cristo, mas é mais provável que ele leve vocês. Nós podemos, em diversas maneiras, e sermos fiel a Deus, mas não adianta querer a fidelidade de Deus sobre para nós e não sermos fiel a Ele. Temos que saber ao Deus que nós servimos. O nosso Deus que nós servimos não é Deus de brincadeira. Ele é o Deus que faz. Essas histórias que tem na Bíblia não foi inventada, é verídica, é verdade. Glória a Deus. Ou acham que isso aqui é história. Que Deus não fez isso, nos livrou. Deus fez e faz muito mais sobre a minha, sobre a tua vida. Mas, meu irmão, me perdoe. É o que a palavra de Deus diz. Deus esteve com esses homens, Glória a Deus. mas por causa da sua fidelidade, porque eles foram fiel. Você chegar em canto, nós chegamos em canto, e tem um momento que diz assim: ó, tu pode provar do melhor que você quiser, do melhor que você quiser, faça o que você quiser. Em casas que ninguém nos conhece, e eu simplesmente dizer: não, deixe-me alimentar somente com esta comida. Até então, o rapaz que foi sobrecarregado, vai ficar a cuidar deles, disseram: não, mas não tem como, vocês podem, não, e o rei pode me matar. Não, deixa um mês. Aí você vê, depois de um mês, faça experiência. Se eu tiver distraído, você pode. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque eles sabiam que você estava servindo. Eles sabem o Deus. Deus, Ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e o que está em luz. Não pense nem ache que escondemos algo do nosso Deus. Quando tu está em algum canto que você desfalece, que você rejeita, que você o desaponta, que você
3 vezes. Daniel, quando houve o decreto, continuou, foi para o seu quarto, ajoelhou-se. Os caras já estavam vendo que era daquela maneira, morreu. Não dissemos para ler esse decreto, não ter adoração sobre outro Deus, aqui no outro. Daniel continuou, adorando a Deus. Glória a Deus. Só que o decreto do rei, depois de dado, não voltava atrás. Tinha que ser cumprido. Então vamos lá, chama Daniel. Chamou Daniel. Mais à frente. Mais à frente, Daniel 6, 11 diz assim: Daniel, pois, soube que esse da escritura estava assinado e entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado, e ele orava 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha, vão querer, de alguma maneira, destruir a sua fé. Vão querer, de alguma maneira, lhe distanciar da presença de Deus. Vão querer, de alguma maneira, usado como inimigo, que vocês não estejam na presença de Deus. Então, mais uma vez, eu digo, só depende de cada um de nós escolher a quem nós vamos seguir. Mais à frente, diz assim, 16: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse, ó rei, a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou instruções de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Aleluia. Disse, o rei, a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou as bocas dos leões para que não me fizessem mal, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Deus, ele fechou a boca daqueles leões e não deixou a Daniel ser destruído, ser engolido. Mas por quê? Meu rei, contra ti eu não cometi delito algum, contra o Senhor nada fiz. Tão somente, irmão, ele orava e agradecia e orava por aquele povo 3 vezes ao dia. Não cesse suas orações, não deixem as suas orações. Orem a Deus, porque hoje pode estar tudo bem. Você pode estar caminhando
o nome de Deus ser glorificado entre a minha e a tua vida. Porque muitos estão aí a escandalizar, mas escolha fazer diferente. Qual é o pai que não se orgulha do seu filho? Quando está andando, que a primeira palavra que diz papai, aí a mãe diz: é isso mesmo. Passa esse tempo todo e chamou logo papai, é o pai sexto. Quando vê o filho lendo, primeira palavrinha. Nós temos orgulho, igual o orgulho de Jesus Cristo sobre nós, quando sabemos que somos fiéis a Ele. Agora não tem como a fornalha não te queimar e os leões não te devorar, se você fidelidade a Deus não tem. Mas se você tiver fidelidade a Deus, você pode ter certeza. Em Assum, em Angicos, em Natal, em Mossoró, onde você estiver, Deus está contigo, te livrando e protegendo. E nós estamos aqui falando de coisas que Ele fez sobre a minha vida e sobre a tua vida, de livramentos. Mas o melhor de tudo ainda não é isso. O melhor de tudo ainda não é isso. Aqui Deus está mostrando a sua fidelidade para cada um de nós. Mas foi feito uma promessa. Ele iria. Glória a Deus. E iria preparar o lugar, mas que Ele voltaria para buscar o teu povo. Onde o povo que aqui está cansado, triste, estamos desmotivados por coisas que estão acontecendo ao mundo, pai matando filhos, outras coisas acontecendo que não é nem bom a gente dizer para não, tirando vida de pessoas. Diz que o mundo é do maligno, mas eu sou de Deus, e Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra. Mas a promessa foi feita, Ele iria, e Ele voltaria para buscar o seu povo. Onde aqui nós passamos tristeza, angústia, choro, decepções, mas quando Ele vem buscar o teu povo, e quando nós todos estivermos reunidos, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais tramações entre um e outro, onde haverá só alegria, abundâncias, as ruas de hoje de tristeza. Mas para isso, só depende de mim e de você. E agora eu me pergunto: quem somos nós em terras desconhecidas? Quem somos nós em outras terras? Deus revela. Escondido, nada. Passa despercebido sobre Ele. Então, se queremos participar, estar nesta maravilha, onde aqui eu já disse, é uma estimativa entre 100 e alguma coisa, mas lá nós teremos a vida
esse é o meu Deus e o seu Deus. Não esqueça quem somos nós em terras desconhecidas. Se nós escolhemos ser fiel ou não. Mas para Deus ser fiel, nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer ao nosso irmão, que veio ali de assunto para nos passar a mensagem do Senhor. Que possamos guardar essa mensagem. E no último dia, que é terça-feira, possamos lembrar dessa mensagem ainda. Porque muitas vezes ouvimos, irmãos, e não guardamos. Mas que possamos guardar o que o Senhor nos falou nessa noite. Gostaria de pedir oração pela minha casa. Eu lembro que quando estávamos falando do retiro, Samuelzinho diz assim para mim, que eu não quero perder nada. E o bichinho já amanheceu doente. Ela não chegou aqui bem,